Boa noite, pessoal. Meu nome é Ralph Eduardo. Esse é mais um vídeo, né, que a gente está colocando aí para vocês dentro do propósito de buscar aí um pouco mais de compreensão e entendimento dentro dos relacionamentos que a gente está vivendo hoje em dia, aí, sejam eles afetivos, pessoais, profissionais, né, sociais. E eu queria trazer para vocês essa noite um texto muito interessante para a gente poder refletir, para a gente poder fazer aí uma analogia com as nossas vidas, com o nosso comportamento com relação às pessoas que a gente se relaciona. Mas antes eu queria pedir para vocês aí, se inscrevam, né, no canal, ativem o sininho. Se gostar dessa reflexão, gostar desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário aí embaixo. E se tiver alguma questão que a gente possa estar te ajudando de alguma forma, deixa aí suas questões, deixa aí a sua busca, a sua necessidade de compreensão, e dentro do que a gente tiver condições e conhecimento e for possível, nós buscaremos aí algum esclarecimento, vamos debater sobre o tema, sobre o assunto, até que haja um consenso e uma satisfação dentro do que cada um esteja passando, tá bom? Então, pessoal, vou começar aqui, rapidinho. Um rapaz estava comendo um peixe, um senhor chegou e perguntou para ele assim: por que você está comendo um peixe? Ele disse assim: eu amo peixe. Eu como peixe, estou comendo peixe porque eu amo peixe. Ah, você ama o peixe? Por isso você tirou, matou e cozinhou? Ah, sim, claro. Então você não ama o peixe. Você ama a si mesmo. Porque o peixe é saboroso para você. Então você o tira da água, mata e cozinha. E refletindo sobre isso, ele começou a pensar. E o senhor começou a falar com aquele rapaz, né? Muito do amor que as pessoas sentem e se apaixonam hoje significa esse peixe. O rapaz não entendeu, né? Como assim? Um homem e uma mulher, quando se apaixonam, o que isso significa? Significa que esse homem viu na mulher alguém que ele sentiu que poderia satisfazer todas as suas necessidades físicas e emocionais, e ela viu nesse homem alguém com quem ela possa se apoiar e também ter as suas realizações e satisfações físicas e emocionais. E aí chamaram isso de amor. Quando cada um busca as suas necessidades próprias, isso não é amor pelo outro. A outra pessoa se torna um veículo da sua satisfação. Muito do que chamamos esse amor é o amor do peixe, né? É exatamente isso. Um amor externo não é sobre o que vamos receber, mas sim sobre o que vamos dar. Cometemos um grave erro pensando que vamos dar para aqueles que amamos, quando na verdade se ama aqueles que você dá. Você investe de si mesmo no outro, e desde que o amor próprio é um fato, todo mundo ama a si mesmo. Agora a parte de você se torna o outro, e então há uma parte sua no outro que você ama. O amor verdadeiro é o amor de dar, não de receber.
Bacana, né, pessoal? Vamos refletir um pouco sobre isso, que queria fazer uma analogia aí, tentar entender um pouco do que essa mensagem nos traz sobre as nossas relações. E é exatamente isso. A gente busca no outro a satisfação, a gente busca no outro a realização dos nossos desejos, dos nossos anseios, das nossas vontades, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E a partir do momento que você encontra no outro uma satisfação para si, aí você passa a amá-lo. E aí você passa a se apaixonar pelo outro, passa a amar o outro, né? Quando na verdade o sentido do amor é outro, né? Não é buscar a satisfação, não é buscar a realização no outro, não é incutir no outro um pouco de si e começar a amá-lo porque ele tem algo seu ali com ele, ou nele, ou nela. Mas a gente buscar amar as pessoas e nos relacionarmos com as pessoas sem essas primícias da satisfação, né? Sem as primícias das nossas realizações em cima do outro, mas simplesmente amar pelo que o outro é, como ele é, o que ele é, independente se ele satisfaça os seus desejos, as suas vontades, se ele satisfaça as suas questões emocionais ou físicas, ou se você encontra nele segurança, estabilidade, apoio, companheirismo, enfim. Claro, pessoal, todo mundo quer isso numa relação. Todo mundo quer companheirismo, cumplicidade, todo mundo quer uma realização dentro desse relacionamento. Mas essa realização, muitas vezes a gente busca ela através da satisfação que o outro é capaz de nos proporcionar. E a partir do momento que o outro não satisfaz mais os teus anseios, não satisfaz mais as tuas questões emocionais, ou se em algum momento ele não é o seu apoio, não é o seu companheiro ou a sua companheira, se em um dado momento ele não está sendo aquela pessoa que você queria ou precisasse que ela fosse, e aí naquele momento você deixa de amar. O amor se torna algo conflitante, se torna um sentimento conflitante dentro do coração. Quando na verdade o que o texto nos coloca aqui é dentro de uma primícia de relacionamentos, não buscar no outro uma satisfação para si, mas dar o seu amor, dar o que você tem de melhor, dar o que em você sobeja, sobra, não falta, não vai ficar escasso, não vai diminuir, pelo contrário. Cristo fala que quanto mais a gente ama, mais o amor cresce no nosso coração. Quanto mais você dá, mais você recebe. Isso é verdade, pessoal. Quanto mais você dá, quanto mais você ama, quanto mais você faz sem a busca da satisfação, mais você ganha, mais você se realiza, melhor você se torna, mais o mundo se abre para você, as coisas se tornam mais simples na sua vida. Às vezes as pessoas amam por questões tão banais e esquecem que o amor não tem condicionamento. O amor não tem prerrogativas. O gostar, o querer bem, o desejar o bem, não tem prerrogativa.
Eu não posso desejar o bem para uma pessoa só porque ela fez algo de bom para mim. Eu não posso desejar o melhor para uma pessoa só porque ela me satisfez em alguma coisa ou ela me supriu em alguma coisa. Eu estou deixando de lado um dos mandamentos mais simples, mais nobres e mais profundos, ensinados através da palavra de Cristo, através da Bíblia, através dos tempos, né? Como algumas vezes eu já citei nas lives, né? Estudo alguns livros e faço algumas compilações desses livros, aliás, o livro de Enoque, as Tábuas de Esmeralda de Tote, A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky, o Kablion, né, que é o livro do Hermes Trismegismo. São literaturas escritas em épocas diferentes, em continentes diferentes, em tempos diferentes, mas dentro de um mesmo contexto, dentro de uma mesma filosofia, né? O universo foi criado por amor. Tudo que há e tudo que está ao nosso redor foi criado por amor. Mas não foi criado pensando, né, e com o propósito da satisfação. Apenas foi criado porque era bom ser criado. Como Deus diz em Gênesis, capítulo 1, faça-se a luz, e a luz se fez. E viu Deus que aquilo era bom. E fez todas as criaturas do céu e da terra e do mar. E se regozijou daquilo que ele tinha criado. Mas ele não criou para a sua satisfação. Ele se regozijou, ele se alegrou. Ele amou aquilo que ele criou. Mas ele não amou para ele e não criou para ele. Ele só realizou. Nós colocamos etiquetas nos nossos relacionamentos, nas nossas relações. Nós catalogamos as nossas relações com as pessoas. Um exemplo claro disso é quando você termina uma relação, quando você tem uma relação que está desgastada por alguma razão, por algum motivo, por muitos conflitos, embate, ou por simplesmente comportamentos diferentes, né, por terem uma educação diferente um do outro, por terem um passado de vivência diferente um do outro. E aí essa relação chega ao fim e a primeira coisa que a gente começa a fazer, isso é normal, não estou aqui para julgar ninguém, nem para apontar o dedo para ninguém, porque isso é normal, isso é natural do ser humano. E eu sou como vocês, igualzinho. Se me cortar eu sangro, se me bater vai doer. Com algumas diferenças, pelas vivências que eu tive, pelos aprendizados que me foram propostos, por tudo aquilo que Deus me abençoou e me possibilitou de conhecer e de saber e discernir sobre essas questões. Mas normalmente quando a gente termina uma relação, a gente começa a agredir o outro, né? E não é agressão física, mas é uma agressão muito mais profunda. Você começa a expor os defeitos, as mazelas, você começa a externar os contrapontos que você teve com essa pessoa durante esse relacionamento, seja no trabalho, porque aquele cara era insuportável, ele era chato, ele era baba-ovo, ou porque ele era Caxias,
ou porque ele era muito certinho, ou porque ele era um porra louca, tava nem aí pra nada. Nos relacionamentos afetivos a gente começa a enumerar, a fazer um list de todos os pontos negativos que fomos capazes de conhecer, experimentar na convivência com o outro durante essa relação, e expor isso, e acusar o outro disso. Mas esquecemos que da nossa parte a gente também, aos olhos dos outros, temos os nossos defeitos, temos os nossos contrapontos. Então aquela satisfação foi momentânea, foi apenas enquanto você precisava, não foi verdadeira. Essa relação não foi entregue, ela não foi uma relação vivida, ela foi uma relação baseada na busca pela satisfação. E aí a gente tem todos esses problemas que recaem sobre nós nos dias de hoje, né? Aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem as questões de por que minha vida não dá certo, por que meus relacionamentos não dão certo, por que não consigo me ajustar no trabalho, por que eu não tenho um trabalho onde eu me sinta realizado, onde eu me sinta satisfeito, por que eu não tenho o círculo de amigos que eu gostaria de ter, que eu sinto que eu sou merecedor de ter. Mas a gente não reflete sobre aquilo que a gente dá. Se você está dando de verdade o amor verdadeiro que você tem, ignorando o fato de que o outro tem defeitos, tem problemas, algumas vezes ele vai falhar, ele vai escorregar, algumas vezes vão haver conflitos, vão ter discordâncias. A gente apenas pondera sobre o que a gente vai sentir com relação ao que o outro vai te dar. E acho que está na hora da gente começar a se libertar e ampliar um pouco mais os nossos sentimentos e a nossa maneira de se relacionar com as pessoas. Está na hora da gente buscar uma satisfação maior do que apenas um relacionamento de preenchimento de espaço. E um fato é que quando você desperta o teu olhar, quando você abre os olhos, quando você desperta os teus sentidos para esse tipo de amor, o amor livre, o amor pleno, o amor sincero, o amor real, aí as coisas vão começar a mudar na minha vida, na sua, na dele, de todos nós. Quem hoje seria capaz aqui de sair na rua, nesse momento aí que a gente está vivendo de pandemia, nesse momento de restrições e cerceamentos, mas quem hoje seria capaz de sair na rua e encontrar uma pessoa que está em estado de vulnerabilidade, em condições subhumanas, e simplesmente ir lá e dar um abraço naquela pessoa por reconhecer nele
a si mesmo. Reconhecer nele a si mesmo. Eu não sou assim, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, não tenho vícios com droga, com bebida. Eu não sou ele. Sim. Uma parte de você é ele. E uma parte dele também é você. Amplia a tua visão, amplia o teu entendimento, a tua compreensão de que tudo, sem exceção, tudo que há no nosso mundo e no universo conhecido por nós, pelos homens, pela humanidade, emanou da mesma fonte. A mesma partícula, a mesma molécula, o mesmo ato, a mesma célula que existe em você, existe no outro. Quem quer que seja ele, qualquer que seja a condição dele, aonde quer que ele esteja, independente da forma como ele viva, ou como ele tenha resolvido viver, ou decidido viver, você é uma parte dele e ele é uma parte sua. Então me diz aí se você teria hoje a condição de, dentro, lógico, da sua autopreservação, né? Mas procurar uma pessoa que esteja nesse estado de vulnerabilidade e não somente ir lá e oferecer o alimento, oferecer a satisfação ou a resolução momentânea daquela necessidade que essa pessoa esteja vivendo, mas ir lá e dar um pouco de você para ela e receber um pouco dela em você. Um abraço, um momento de conversa, um momento que você cede um pouco do seu tempo para ouvi-lo, para entendê-lo, não julgá-lo, não apontar o dedo, não discriminá-lo, não ter o preconceito, não ter a primícia de olhar para ele de uma forma repreensiva ou repulsiva, mas olhar para ele como uma parte sua, um pedaço de você. O universo que existe em você também existe nele. E todo esse universo emana de um único lugar, de uma única fonte. E retornará para a mesma fonte, para o mesmo lugar. Você pode chegar primeiro que ele, porque foi uma opção, foi uma escolha dele, nesse momento, nesse estágio de vida, viver a vida desta forma. Isso é o livre-arbítrio. Mas em um dado momento, assim como ela gosta, né? Fazendo aí uma outra analogia com frutos do mar, o que vai dar aí um bom banquete para quem gosta. Mas a lagosta, ela começa pequenininha, e aí ela começa a crescer, e ela começa a inchar, e não cabe mais dentro da sua carcaça, do seu casco. E o que ela faz? Ela se esconde na pedra, se livra daquele casco e desenvolve um novo casco. E depois de um determinado tempo, ela cresce mais um pouco e aquele casco se torna pequeno novamente e ela repete esse processo várias vezes até chegar no seu tamanho final. E o que isso quer dizer? Por que acontece isso? Porque houve o desconforto, houve o incômodo. Ela não cabia mais naquele espaço, então ela precisava de algo que a desse liberdade, que desse a ela condições para ser o que ela é. Então as dificuldades, as intempéries, a pressão, o desconforto impulsionou ela a crescer.
impulsionou ela a buscar, a mudar. E assim é com cada um de nós. Então, se de repente a pessoa está passando por esse momento, não julgue ela. Foi uma escolha, foi uma opção. Mas as pressões que ela vai viver no mundo, as intempéries, os desconfortos, em um dado momento vão impulsioná-la para uma outra direção. E em um dado momento, na sua existência como alma, como ser eterno, ela vai buscar a sua mudança. Ela não consegue viver eternamente dentro daquele desconforto. Agora imagina se houvesse um médico que cuide de lagosta, no momento que a lagosta cresceu e inchou e não cabia mais dentro da sua carcaça, o médico fosse lá e desse um remédio a ela e tirasse aquele desconforto, aquele incômodo, ela ia crescer? Não, ela ia se acomodar. E assim é a nossa vida. Assim são as coisas na nossa vida. Então, se você está passando um momento de intempérie, se você está passando um momento desconfortável, de estresse, de pressão, se você está num momento em que as coisas estão totalmente desfavoráveis a você, desproporcionais àquilo que você está buscando, é para que você cresça. É para que você se torne mais, melhor, maior. Não para que você fique reclamando, não para que você fique bradando ou questionando a Deus por que isso ou por que aquilo. Se eu sou assim, se eu sou assado, se eu faço isso, se eu faço aquilo, por que isso? Porque vivo isso, porque passo isso, porque sinto isso. Refletir sobre essas questões, ponderar sobre as nossas ações, sobre a forma como estamos lidando com os nossos conflitos, se vamos nos jogar na cama, nos esconder debaixo do travesseiro, ou vamos buscar uma solução para sair dessa condição incômoda, desconfortável, como a lagosta. Agora, você sabe por que a lagosta buscou se melhorar, se tornar melhor? Porque ela se ama. Ela não precisa de ninguém no oceano que a ame. Ela não precisa de nada no oceano que a ame. Basta ela se amar. E reconhecer o amor em si. Reconhecer a necessidade de ser completa, de ser o melhor, de ser o máximo que ela pode. Assim a gente deve buscar fazer com as nossas vidas. Buscarmos sermos mais, sermos melhores, sermos maiores. Não pelas questões materiais, nem pelas questões físicas. Tudo que existe aqui nesse mundo, ao nosso redor, ao seu redor, vai ficar aqui. Não pertence a nós, não vamos levar, não vamos carregar. E cito mais uma vez, como vocês vão ver muitas vezes eu citar, a Bíblia é o maior livro de magia já escrito na face da terra. Não arrende coisas aqui, arrende coisas no céu. Não acumule tesouros na terra, acumule tesouros no céu, onde a traça não vai roer, a ferrugem não vai corromper e o ladrão não vai furtar. E o que são esses tesouros? É isso. É o que você emana aqui dentro de você. Esse é o seu maior tesouro. Esse é o maior tesouro que a gente pode ter, que a gente pode acumular. Porque depois que você passar desse estágio aqui, terra, humano, que é a nossa terceira dimensão, e ascensionar para as quartas, quintas, sextas, sétima, nona dimensão, nada disso daqui existe. Nem o corpo físico existe, nem a matéria física existe. Existe a emanação da energia, que é através da força pensamento, da emoção vontade. Mas isso é
assunto para um outro vídeo, isso é assunto para uma outra hora, uma outra condição. Vamos tentar entender então, pessoal, se a gente está realmente amando de verdade ou buscando a nossa satisfação no outro. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa reflexão, se você gostou desse momento, desse bate-papo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho da notificação. Todos os dias durante a semana eu vou estar postando pequenos vídeos com temas assim como esse, sobre comportamento, sobre relacionamento, para que a gente possa se entender e se compreender e se relacionar melhor com tudo que está ao nosso redor. Ok? Agradeço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aí embaixo o seu comentário. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e derrame sobre as vossas casas e as vossas vidas bênçãos sem medidas. Que assim seja, assim é e assim será.